Uma nova geração de empreendedores brasileiros está criando uma revolução tecnológica, a passos largos, desenvolvendo produtos e serviços inovadores que potencializam o negócio de seus clientes e transformam a vida de seus usuários, despertando fascínio e acumulando seguidores por todo o Brasil. A extrema capacidade para sonhar, executar e correr riscos são características marcantes dessa nova geração, capaz de formar equipes fantásticas, que vão além, gerando alto valor para seus clientes, investidores, parceiros, colaboradores e sociedade. Para assim, criar startups globais e competir no planeta das startups bilionárias. Startup, uma empresa que tenha tecnologia, talentos, criatividade e inovação contínua como base para criar modelos de negócio repetíveis e escaláveis. Google, Facebook e Amazon iniciaram sua jornada como startups e, mesmo sendo gigantes, mantêm a mesma cultura para continuar a crescer, inovar e conquistar novos mercados. Criar uma startup é um grande desafio, que significa correr riscos e trabalhar duro. Desafio que exige do empreendedor um alto nível de comprometimento e disciplina para se manter em um estado de aprendizado contínuo e acelerado. O que eu tento fazer constantemente, através de leitura, curso e conversando com outras pessoas, é ir para lugares onde ninguém vai e buscar coisas que não têm a ver diretamente com o seu negócio. Essa feira mesmo aqui do South by Southwest, eu busco na trilha aqui que eu faço na hora de ver as apresentações, eu busco negócios que não têm a ver diretamente com business streaming de vídeo ou coisas que estão relacionadas a samba. Por quê? Porque eu quero ver coisa diferente, eu quero ter informações diferentes que eu vou usar no meu business. Não é para sair montando negócio que não tem nada a ver com a samba, mas eu busco referências diferentes. Então eu tenho conversado com empreendedores como o Jorge Paulo Lemann, o Edson Bueno, que fundou a Anil, o Caíto da Chili Beans, o Mark Stefanini, a Paula da Microsoft, várias pessoas, o Kakinoff da Gol, vários empreendedores e executivos de grandes empresas tentando ver, tipo, como é que é? O que é a dificuldade do seu negócio? O que você faria se você estivesse no meu lugar? E aí você vê, você recebe informações que são super valiosas, mas que possivelmente todo mundo que pensa igual, no nosso mundo vai falar mais ou menos a mesma coisa. Ah, não, você tem que escalar, você tem que focar nisso, foca no playbook de vendas e tal. Legal, eu quero ouvir isso também. Mas eu quero ter outras informações, de outras referências do mundo tradicional, de outros mundos. Então, é algo que me faz pensar demais e constantemente sair da bolha, que tem uma teoria chamada Echo Chamber, que é uma câmara de eco em que você só escuta o que você fala de maneira ampliada. Então, quando você anda só com empreendedores do mesmo meio seu, você só escuta o que você está falando, só que de maneira ampliada. Então, mais ou menos, todo mundo vai falar mais ou menos a mesma coisa de maneira ampliada. Quando você começa a ir para mundos diferentes, ouvir negócios diferentes, entender, com um cara de B2C, com o Thales Gomes, lá, meu amigo, que monta negócios B2C super bem, entender a lógica por trás de marketplace e tal, que não tem nada a ver com o meu negócio, B2B, mas quando eu passo a ouvir isso, outras referências, isso aqui pode me trazer coisas que são interessantes pro meu business, para a minha evolução como pessoa e como profissional também. Quando a gente se livra do medo de errar e descobre que a gente é livre e que falhar é legal,
você vive aprendendo, em qualquer papo, qualquer café, qualquer lugar, você está aprendendo alguma coisa. Com você mesmo, com as outras pessoas. Então, acho que o meu segredo para me desenvolver pessoalmente, profissionalmente, é mais do que ter um lugar, uma caixa que tem conhecimentos, um lugar que eu sempre volto, universidade, sei lá, foi começar a entender que eu podia falhar e que falhar era parte do processo. Duas formas com que eu aprendi bastante. Uma sendo colocado no fogo mesmo, foi ser CEO com 27 anos, então eu estava zero preparado para isso. E ainda estou aprendendo muito, né, qual que é o papel do CEO, ele vai mudando com o tamanho da empresa. Então é muito das situações, acho que você acaba aprendendo muito rápido, mesmo sendo novo, porque o mundo muda muito rápido dentro de uma startup, e você precisa fazer de tudo, né? Você não tem recurso, essa é a grande questão, você tem que ser muito generalista do que especialista para abrir uma empresa. E a segunda é aprendizado com as pessoas que estão ao seu redor, né? Então acho que eu aprendi muito a relação com o investidor, tendo investidor, né? Bons e ruins, ou em momentos certos, momentos errados. Eu contei muito com a ajuda de outros empreendedores mais velhos do que eu, que já estavam nessa há bastante tempo. Mais recentemente com as empresas que a gente tem como investidores, que são empresas, não são investidores puros. Então eles têm muita história e muita experiência para compartilhar. Então acho que é um pouco de coaching e um pouco de mão na massa mesmo. Eu sou um cara muito prático. Eu sou muito menos de conceito e mais de fazer, mais da ação. Eu sempre fui um grande... eu sempre tive uma crença muito grande que é você aprende fazendo, né? Então eu nunca fui dos livros, eu leio livros, claro, mas eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo e vou lendo o livro, eu não me jogo no livro e falo, enquanto eu não acabar, não, eu não tenho esse problema, né? Então eu nunca me apeguei muito nos conceitos, eu sempre vivi conceitos e tirei as minhas próprias conclusões. Então, agora, é claro, aprender para mim é como respirar, eu preciso fazer toda hora. Então eu estou disposto a aprender todo dia. Agora, para isso, eu tenho uma coisa que talvez faça a diferença para responder a tua pergunta aqui, que é a seguinte: eu não me importo em errar. Não me importo em errar. Então tem gente que se apega muito a isso. Poxa, eu errei, meu Deus, e agora? Eu não tenho problema com isso, eu posso errar todo dia. E eu acho que poder errar todos os dias me traz um conceito próprio, né? Claro que eu vejo o que está acontecendo, mas eu tenho certeza que vem muito desse dia a dia, assim. É fazendo que eu me apego a conceitos, ou talvez eu não me apegue a conceitos. O único conceito que eu tenho é saber que eu estou em evolução o tempo todo. Eu sou uma versão beta de mim mesmo. Você fazer uma startup é que nem você querer ir para a Lua numa nave que você não sabe pilotar. Então, assim, é um mega desafio e você não sabe a maioria das coisas que você vai passar. Então, é muito importante ter mentores próximos. Isso é uma coisa que eu aprendi muito na aceleração, ter mentores para cada área da empresa. Pessoas que já têm experiência, pessoas que já sabem como montar uma equipe, como passar por aqueles desafios. E eu gosto também muito de ler livros, ouvir podcasts e ter outras pessoas em quem eu me inspiro. Então, assim, eu ouço muito podcast de empreendedorismo, de gestão e leio muitos livros também. Então, de certa forma, eu evolui muito nesse tempo, porque com cada desafio que eu tinha, que era totalmente novo, eu ia atrás dos mentores que eu já conheci, já ia mantendo um relacionamento e realmente ou perguntava como que eles fizeram, ou como eu deveria fazer, ou então eu ia atrás de livros e autores mais renomados para me trazer informação. Universidades como Stanford, Harvard e MIT, assim como os ecossistemas de empreendedorismo do Vale do Silício e Boston, são grandes referências para os empreendedores brasileiros e fonte de aprendizado e inspiração. Na parte de universidade, os mentores da minha startup são alguns professores da MIT, com grande influência nesse ecossistema. Você também, mesma coisa, você manda uma mensagem, pergunta se eles podem servir como mentores, sem problema nenhum. Investidores, se você tem um lugar cheio de investidores, para cada esquina que a gente anda aqui, a chance de você ter encontrado um angel investor ou uma grande VC é muito grande. E você também está num lugar onde o sistema funciona, os empreendedores ajudam empreendedores. Não tem esse problema de dividir ideia. Muito ao contrário no Brasil, que tudo é um segredo, né? Aqui você quer procurar alguém, você manda uma mensagem para alguém que você não conhece ou de um conhecido. A chance é muito grande de você conseguir marcar uma reunião, o pessoal conseguir te dar um feedback e nisso conseguir mais conexões para poder te ajudar nessa empreitada que você está indo. Então você tem um ambiente que o professor ajuda, os seus amigos te ajudam,
tem investidor e o próprio sistema governamental também é muito pró-empreendedorismo. Então, essa é a diferença do grande ecossistema para empreendedor. É um que empurra o outro, que ajuda o outro. Ele é muito construtivo. Assiste os vídeos da Y Combinator com Stanford. É o mínimo para você começar uma startup. São 20 vídeos, cara. E não é o Israel falando para alguém. São fundadores e investidores de grandes gigantes do mercado, de startups e de vários outros mercados. Acho que assiste, escuta os caras, faz o que os caras estão falando. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, o pessoal é muito aberto a trocar informação, eles dão mesmo todas as dicas de uma vez, eles são muito abertos a marcar um café e conversar contigo. Então eu tenho explorado isso a exaustão. Eu marquei reunião com praticamente todas as startups que eu admiro aqui no Vale do Silício, fui conversar com os caras, mostrei o produto, pedi feedback honesto, pedi para ele me contar como é que é o dia a dia dele, o que tem de legal, o que tem de diferente, quais são os desafios que ele está trabalhando. E assim, acho que o ecossistema de empreendedores ele é um ecossistema muito aberto e que troca muito. Naturalmente a gente troca muito para se ajudar. Fundamentais para o sucesso de um negócio e vital para o desenvolvimento social e econômico, universidades, governo, aceleradoras, investidores, mentores, entre outros componentes, formam um ecossistema de empreendedorismo e inovação e potencializam os empreendedores. No Startup Chile a gente teve a oportunidade de ir no semestre passado. Foi lá que a gente tomou essa decisão de iniciar o Be Your Coffee. E são $40 mil, eles escolhem 90 empresas do mundo inteiro a cada 3 meses, que são aceleradas. É um programa do governo do Chile, começou em 2010, então é sem equity, é a fundo perdido. E você tem um comprometimento de retorno para a comunidade, né? Assim, você tem que fazer algumas palestras, retornar para a comunidade o conhecimento e para criar esse ecossistema empreendedor. Em contrapartida, a gente tem toda a mentoria. O melhor de qualquer programa como esse são os outros empreendedores que estão no programa, então o máximo de troca que a gente puder ter entre os empreendedores é o mais rico que pode acontecer num programa de aceleração. Então esse foi muito importante para a gente conseguir financiar o desenvolvimento do Be Your Coffee. E aí, agora a gente acabou de passar com o Be Your Coffee também no CID, que é do governo de Minas e que é o mesmo modelo, inclusive eles utilizaram o Startup Chile como um dos modelos para eles usarem, para criarem o CID. E aí a mesma coisa, no caso do CID pode ser de 70 a 80 mil reais, e aí você inscreve 2 a 3 membros da equipe que recebem uma bolsa e o restante do dinheiro é para a empresa também a fundo perdido. Tem toda a série de mentorias, tem as entregas, tem as metas e tem também o retorno que a gente tem que dar para a comunidade. A gente participou do Startup Farm, na 9ª edição do Startup Farm, em outubro de 2013. E foi bastante curioso porque a gente conseguiu entender se o propósito e a proposta de valor de NetHome estava necessariamente atrelada à dor que a gente se propôs a trabalhar. Então foi semanas altamente intensas de trabalhar basicamente proposta de valor. O segundo grande ciclo de aceleração que a gente passou e a gente está passando é o programa da Wayra, o braço de investimento e aceleração do grupo da Telefônica. A gente entrou por meio do programa do Startup Brasil. A gente nasceu de um programa parecido com o que a gente está hoje, que é o CID, que é o Sinapse da Inovação, que é um programa da Fundação CERT lá em Florianópolis. E eles já começavam a dar para a gente uma base de preparação para os empreendedores. E logo em seguida a gente entrou no Startup SC, que é um programa do Sebrae de Santa Catarina. A gente chegou nas finais do Desafio Brasil, Inovativa, que é promovido pela Endeavor, se não me engano. E todos esses programas nos abriram a cabeça e nos mostraram alguns caminhos que dificilmente a gente veria se não tivesse tido apoio de pessoas mais experientes. A gente participou de um processo de aceleração em Nova York. Nesse processo de aceleração a gente conheceu os presidentes das melhores escolas de culinária e gastronomia dos Estados Unidos, o presidente da Food Business School da Califórnia. A gente teve a oportunidade de participar ser escolhido, né, para exibir num evento do Google for Entrepreneurs na Califórnia, no Web Summit americano, né, que é o Collision em New Orleans. O mercado de startups nos Estados Unidos de maneira geral, mas em Nova York também, não para, né? É muito rico, assim, a gente sempre cada dia a gente conhece uma pessoa diferente que vai agregar de maneira diferente na nossa empresa ou na nossa vida pessoal, né? Enfim, a gente conseguiu advisors
mentores que a gente nem imaginava, que a gente vê na televisão e que a gente nem imaginava um dia conversar. Um deles tem um programa no Netflix, né, que é o Chef's Table. Ele é um dos participantes do Chef's Table nos Estados Unidos, que é o cara que inventou o Farm to Table, que a gente... Putz, era um sonho conhecer o cara, né? A gente vê ele no Netflix e fala assim, nossa, o cara tem uma visão de vida e de valores pessoais, assim, excepcionais, né? Eu quero conhecer esse cara um dia, quero comer no restaurante dele um dia, que custa uma fortuna. E nunca imaginei que eu ia lá na fazenda dele, conversar com ele, fazer o pitch, né, da empresa para ele. Transformar um sonho, uma ideia, uma visão em uma solução incremental que resolva um problema relevante e validar sua aderência à demanda do mercado é o desafio inicial dos empreendedores de startups. É o que chamamos de Product Market Fit, quando problema, solução e demanda de mercado têm um encaixe perfeito. Uma tarefa nada simples, que exige grande capacidade de execução. Eu tive que entrevistar 32 startups com mais de 50 funcionários. Eu viajei para 5 estados, fui lá de Joinville, lá no Conta Azul, a Resultados Digitais em Floripa, até Sambatec, Simpla, em BH, as empresas do Rio, empresas de São Paulo, empresas de Curitiba. Então, eu fiz disso uma grande riqueza ali que eu tive que pegar o Lean Startup, mas não seguir a regra assim, específica. Eu gosto muito de usar a metodologia do Validation Board, que é quase uma evolução visual do próprio Lean Startup, porque ele te deixa você sair para a rua, você voltar e você ver se esse post-it estava correto ou não. E o Lean Canvas, que também é muito mais voltado à descoberta, porque o Canvas hoje ele é muito mais para coisas um pouco mais, com respostas um pouco mais concretas. Então, se você pegar do lado esquerdo do Canvas, né, quem está olhando de frente, você tem coisas que você nunca vai saber até você começar a fazer. Quem são seus fornecedores, quem são seus parceiros, tudo hipótese. Então, eu prefiro usar muito mais o lado esquerdo do Lean Canvas, que ele fala qual é o problema que você resolve, qual é a solução que você entrega para resolver esse problema, quem são as suas alternativas, então que é para aquela fase mesmo de começo, de descoberta e tudo mais. Então eu fiz isso, transformei numa planilha, coloquei todo o centralizado, os aprendizados. Quando eu entrei na aceleradora, a gente ainda não tinha o produto 100% terminado, mas a gente já tinha alguma tecnologia desenvolvida pelo meu sócio, que é o desenvolvedor, o CTO, e ele jogava os dados em um banco de dados e eu extraía e colocava tudo em um Excel e fazia os cálculos na mão para realmente ver as estratégias de marketing e tirar um relatório daquilo. Então eu já comecei a vender aquele relatório na terceira semana de empresa. Então eu fui validar isso, eu fiz o MVP, que já era o relatório de marketing de como o profissional deveria otimizar o aplicativo dele, só que por trás eu tinha muito trabalho manual. Então, antes mesmo de ter a ferramenta terminada, eu já tinha validado o mercado, já tinha vendido para muitos clientes e estava atendendo, só que eu sabia que eu precisava otimizar aquilo, automatizar para que meus custos caíssem e a empresa realmente começasse a dar certo, mas eu já tinha testado o mercado. A gente é muito da escola do Lean Startup, então assim, quando a gente começou a pensar na ideia de fazer o Score, a primeira coisa que a gente fez foi uma porrada de entrevistas. A gente entrevistou mais de 100 empresas e tentou entender muito onde estava a dor principal de gestão do conhecimento ou de aprendizado lá dentro, né? Então a gente fez um período de muita entrevista. Depois o que a gente fez foi, a gente sentou em casa, desenhou um protótipo no papel mesmo, o que a gente achava que poderia resolver esse problema. A gente voltou com essa galera que tinha maior dor, mostrou o nosso protótipo no papel mesmo, o pessoal falou, putz, legal, interessante, eu mudaria isso, eu mudaria aquilo. A gente iterou um pouco no papel, depois a gente convidou 8 empresas, que eram as empresas que estavam mais excitadas com o que a gente estava fazendo, que estavam mais empolgadas com o nosso produto, e a gente convidou esses caras para participarem de um beta fechado. Então, pelos primeiros 6 meses da nossa empresa, a gente trabalhou exclusivamente para eles. Então, a gente fazia o produto, testava com eles, botava em operação, levava para o usuário final, pegava feedback. Então a gente passou esse tempo garantindo que o produto funciona com um número pequeno de empresas e aí em setembro do ano passado a gente abriu para todo mundo usar. E aí desde então a gente continua fazendo entrevista com o cliente toda semana, mandando e-mail, mandando enquete, recebendo feedback no site. O processo de melhorar o produto ele nunca termina, né? Porque quando
quando você resolve um problema e você libera o usuário, ele chega num outro problema e você tem que fazer de novo. Então, ele é um processo contínuo que a gente vai fazer para sempre, espero. Quando você vai desenvolver um software, é muito importante que você saiba priorizar o que precisa ser feito antes, o que não é relevante, para você separar essas coisas e entregar, né, de forma rápida o que você precisa para resolver uma dor. Então, o grande erro e aprendizado inicial foi querer fazer uma coisa gigantesca. A gente lançou um software que já tinha muita regra de negócio, já era bastante complexo, para um modelo que a gente não tinha validado 100%, a gente estava em processo de validação. A gente poderia ter feito muito mais rápido, com muito menos dinheiro, se a gente tivesse esses conceitos iniciais. E foi exatamente nesse momento de colocar o produto no ar que a gente estava participando da aceleração do Startup Farm. E a gente começou a entender qual que é o mindset de empreendedorismo dessa turma aí de startup para poder conseguir inovar de forma rápida, entregando valor para o cliente e mudando o modelo de negócio à medida, sem ter o apego ao modelo. Muito importante, né? Tem empreendedor que a gente vê que o cara começa com um negócio, mas aquele negócio ele não valida, mas ele não quer largar o osso, ele quer continuar fazendo aquilo. Ele acaba confundindo um pouco, às vezes, resiliência com insistência em manter um negócio que não tem sentido. Então é importante você ser bastante frio ali, não ter o apego e entender. Isso é um pouco calculista mesmo, entender, pô, bati minha meta, eu achava que tantas % da audiência potencial ia pagar, pagou? Não pagou. Por que não pagou? Vamos entender a razão. E à medida que você vai tendo esses porquês respondidos, você vai redirecionando o seu negócio até você ter o famoso que todo mundo espera, o market fit, que é quando você de fato tem um produto, uma proposta de valor que cabe ao mercado, que você tem um mercado potencial que demanda aquela sua solução. Porém, antes do início de qualquer negócio, é fundamental controlar a empolgação e pensar nos aspectos legais e societários, que são fatores fundamentais para criar negócios sustentáveis a longo prazo. Conversa com o advogado que sabe sobre aquela área que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar como startup de financeiro, vai para advogado que saiba direito financeiro ou que saiba direito econômico. Se você vai trabalhar com alguma startup que é ambiental, vai para um advogado que é ambiental. Se você vai trabalhar com alguma coisa de tecnologia puramente, vai para um advogado que saiba não só a parte de direito digital, mas que também saiba, eventualmente, consumidor, que também saiba direito civil, sabe? Não pega aquele amigo criminalista que vai dar uns pitacos e fala assim, ah, beleza, agora eu estou pronto. E dentro dessa procura dos advogados, talvez você precise procurar mais de um advogado. Uma coisa que é muito importante e brasileiro não faz é remediar problema. E remediar problema no mundo das startups é você pensar num acordo de cotista bem feito, é você pensar num contrato social bem feito, você pensar no contrato social e não pegar aquele da junta comercial lá. Se você for em qualquer junta comercial no Brasil, ele vai te dar aquele modelinho. Aquele modelo não protege a empresa como tem que ser protegido. Então, cara, procura um advogado para fazer a parte societária também. Se você, por acaso, não tem um CNPJ da empresa, você faz um memorando de entendimento que vai se converter no acordo de cotista. Se você já tem aquele CNPJ, faz um acordo de cotista. Porque grande parte das startups que falham, elas falham por problemas entre sócios. Quando está todo mundo zerado, sem grana no bolso, na paixão, vamos empreender porque é isso aí, todo mundo consegue, de alguma maneira, crescer e ir desenvolvendo. Agora chega lá na frente, que tem dinheiro para ser distribuído, que começa a ter decisões mais sensíveis e que envolvem dinheiro, aí é que começa a ter o problema entre sócios, seja um amigo, seja um parente, seja lá o que for, começa a ter problema. E é aí que você precisa ter um acordo muito sólido entre essas pessoas para poder ter uma longa vida da empresa. E o André, a gente se conheceu durante o MBA, então não foi por causa da empresa, mas naturalmente a gente frequentava aulas juntos e convivia socialmente juntos, e aí a gente foi identificando aquela motivação comum de resolver um problema e outros valores comuns também de como fazer isso. Então essas coisas eu acho muito importante serem compartilhadas e estarem bem claras de como que a gente vai, por exemplo, tanto o André como eu e ele me inspiração nisso, ele é um cara que fica muito confortável em confrontar as pessoas, em fazer algo que ninguém nunca fez, é muito confiante em si mesmo sobre isso. E isso era essencial para a gente se ajudar no processo de fazer algo novo, onde a gente seria sozinho no mundo, ou seja, a correnteza está indo nessa direção, a gente está remando contra, a gente só tem um ao outro para se apoiar. Então, obviamente, se os co-founders têm competências técnicas complementares, por exemplo, o André,
é formado em computação, eu sou formado em administração. Embora os dois tiveram experiências empreendedores de liderar empresas, a gente parte de pontos diferentes e com certeza se complementa. Eu acho que o mais importante é a complementaridade de valores e de apoio psicológico durante a jornada. Um engenheiro, um CTO, a gente contrata, é possível achar no mercado. Achar um co-founder que vai te aguentar nos momentos de frio na barriga, vai fazer você persistir nos momentos que você está a fim de desistir, vai fazer você ir mais longe na hora que você já está querendo acomodar porque acha que está bom o suficiente. É muito raro, é uma sintonia muito fina. A gente tem a felicidade de estar muito bem nesse aspecto. Eu acho que isso é um componente muito importante do sucesso longo prazo de uma startup ou qualquer empresa. Defina as complementares muito bem, defina qual que é o papel de cada um. Por exemplo, a cobradora de justiça a gente sempre teve. Qual que é o papel de cada um? Qual que é a expectativa de cada um? E o mais importante de um sócio é quanto ele está disposto a suar. Tá? Porque no fundo, o sucesso ele é proporcional ao esforço. Então você tem que achar um cara que assim, não acha que é pegar leve, ver se todo mundo está de acordo, principalmente isso, não só complementaridade, mas todo mundo está disposto a suar. Esse cara ele tem conhecimentos necessários, ou dependendo da área, ele tem um networking necessário. Então, bater um papo sobre isso é fundamental, porque ao longo da história vão aparecer situações que, se o seu sócio não te passa confiança, você vai acabar querendo invadir as responsabilidades dele. E isso é ruim porque você não consegue fazer as suas bem feitas, isso é ruim porque você está invadindo a parte de que o outro, isso começa a segurar um pouco a empresa. Então, é muito legal bater um papo sobre isso, mas um papo de verdade, definir expectativas e tudo em cima disso. Assim, é fundamental, porque o sócio, você vai casar com ele. A legislação brasileira não te permite divorciar de um sócio. Não é simples, você não pega e tira um sócio da sociedade, a pessoa pode não querer sair. Então tudo isso tem que ser muito bem conversado para não chegar um dia que você fica sem opção. Uma jornada onde nem sempre o empreendedor tem todo o capital para investir no negócio, diferentes estratégias podem ser adotadas. A gente começou o negócio, então juntou um capital, é um negócio de alto risco, realmente disruptivo. Nós estamos no Brasil, que não é Vale do Silício, que todo mundo quer investir no risco, o investidor brasileiro não quer investir no risco, ele quer um negócio mais seguro possível. E eu sempre enxerguei que o risco ele é proporcional ao potencial de ganho, né? Isso é para qualquer investimento que for fazer. E a gente começou então, o que eu acho que fez dar certo foi a atração, a gente sempre foi focado em faturar. Não porque a gente gosta de dinheiro, a gente é muito pouco conectado com dinheiro, sempre foi consequência pra gente. Então assim, a gente sempre foi focado em entender o cliente, mas a gente entendeu, cara, a gente não tinha investimento, a gente tinha que faturar para a gente ter dinheiro para reinvestir. E esse negócio foi dando certo, a gente começou a rodar essa roda de uma forma interessante que a gente foi gerando um caixa e conseguia reinvestir. Então a gente não teve investimento, mas teve geração de caixa maior que os startups estavam com a gente que tiveram investimento. Maior do que o investimento delas, porque o nosso próprio negócio foi gerando caixa. Eu acho que o que fez isso possível é focado em faturar. Porque tem modelos de negócio que é o seguinte, quando eu tiver 1 milhão de usuários eu vou começar a faturar. Eu acho que pode funcionar. No Brasil eu acho muito difícil. Eu conheço startups que chegaram a ter 1 milhão de usuários e tiveram que fechar, porque não conseguiram mandar faturar. Então assim, a pensar desde o começo de faturar é importante no Brasil, porque o cenário de investimento não é tão fácil. A gente recebeu alguns investimentos a fundo perdido de editais do governo. O primeiro deles foi há 2 anos atrás, na Sinapse da Inovação, lá em Santa Catarina. Na época foram 79 mil. Aí depois a gente entrou num investimento com uma empresa privada, a Neogrid, que investiu, tem nos ajudado com essa parceria comercial. E agora, recentemente, também tem o programa de aceleração de Minas Gerais, o CID-MG, que tem um valor considerável também, por volta de 80 mil para a empresa. Existem muitas opções de investimento, né? Até de dinheiro mesmo. Pode pegar dinheiro com órgãos públicos, pode pegar dinheiro com aceleradora, com anjo, com um fundo mesmo, um negócio mais... eu acho que tem as etapas, né, tem os momentos do empreendedor. No nosso caso, né, a Samba começou com dinheiro de anjo. Na época não era anjo, era 2005, a minha primeira empresa, que era a Samba Mobile, a gente pegou $100 mil de um cara rico, né, então não existia esse conceito de anjo. Mas basicamente o que eu queria era dinheiro. Só de dinheiro para abrir a empresa, eu estava zero preocupado com o que esse cara ia adicionar para a empresa.
Depois, já nas outras rodadas, a gente começou a buscar já o Smart Money. Hoje eu acho que desde o começo vale o cara já buscar um Smart Money, que é aquele dinheiro inteligente, que geralmente é dinheiro de alguém. Por exemplo, se for buscar um anjo para uma empresa de e-commerce, vai atrás de alguém que já fez o e-commerce. Né? Por quê? Porque não é que o outro dinheiro é ruim e tal, todo dinheiro, né, teoricamente é bom, mas o dinheiro com inteligência, ele reduz muito o seu tempo, sabe, assim, de mercado. Então você consegue fazer coisas com muito mais velocidade, porque existe um playbookzinho de como fazer um negócio escalar, como fazer um negócio dar certo. Então, se eu tivesse possivelmente escolhido um anjo e já tivesse montado alguma coisa, né, relativa ao meu negócio, ou mais ou menos no mundo que eu tô, eu acho que a gente teria reduzido muito algumas coisas que a gente demorou para aprender, né? Porque a gente teve que aprender através de um monte de experimentação. Lógico que tem sempre a experimentação, não existe uma certeza, né, absoluta de que alguma coisa vai dar certo ou não baseada no passado, mas eu acho que pessoas com conhecimento agregam demais. Então, uma dica que eu dou para todo mundo que está buscando dinheiro é busca dinheiro com alguém que ou vai conseguir abrir portas para você, ou vai conseguir te mostrar alguns atalhos, sabe? Primeiro que a gente pensou foi, a gente precisa de uma certa verba para desenvolver o Stay Film. Não existia nada parecido, não existia nenhuma tecnologia semelhante à nossa. A gente precisava montar um bom time para conseguir fazer com qualidade e entregar alguma coisa legal. Foi aí que a gente pensou em fazer um evento para a gente divulgar o que era o Stay Film, apresentar o Stay Film e ver o que as pessoas iam achar, se elas iam gostar ou não. Se elas gostassem, talvez elas poderiam investir ou indicar alguém para investir. Só que é importante dizer que assim, no Brasil a gente tem um mercado bem difícil de investimento anjo. Por quê? Você concorre com Tesouro Direto, você concorre com CDB, você concorre com o próximo apartamento que o cara vai comprar e vai conseguir fazer negócio. Então, a gente olhou para isso, mas também olhou e falou assim, pô, se a gente trouxer alguma coisa que tem valor, que tem um certo valor agregado, que tem um interesse, que pode realmente ser uma coisa potencialmente forte, talvez eles olhem para o Stay Film e tenham um pouquinho de interesse e a gente consiga mostrar que vale a pena. E a gente fez um evento para, sei lá, 60 pessoas mais ou menos, que foram no evento, em que a gente mandou até um convitinho, possíveis investidores e formadores de opinião, eram esses os convidados que a gente tinha. E eu tinha de tudo, eu tinha gente de agência de publicidade, de empresa de tecnologia, de construção, de bolsa de valores, de, sei lá, de engenheiro a assistente comercial, a gente tinha dentro desse público. E a gente fez uma apresentação de 30 minutos, contando o que era esse filme, mostrando um protótipo bem simples, bem ruim, mas que dava uma ideia do que seria esse filme, um modelo do que a gente queria entregar, então um vídeo final, assim, entre aspas. E a gente ficou ali mais ou menos umas 2 horas respondendo as perguntas deles depois da apresentação, até que um momento um cara falou, eu gostei pra caramba e eu quero investir. E a gente fez um modelo bem diferente, a gente dividiu em cotas de investimento por um percentual da empresa e a gente fez algumas coisas, a gente preparou uma ficha de reserva, um modelo de documento que continha informações sobre a empresa para você poder estudar a fundo em casa, sei lá, com a sua mulher ou então com o seu consultor de negócios. E isso fez com que as pessoas vissem um pouco também de credibilidade, porque assim, apesar do Stay Film ser uma startup nova, recente, naquele momento no zero ali, a gente tinha um background que justificava também o que a gente estava fazendo, né? Eu venho no mercado de publicidade, já trabalho com isso há mais ou menos uns 10 anos, publicidade digital, então já trabalhei em grandes marcas, já trabalhei com grandes empresas, já lancei algumas coisas legais no mercado, o meu sócio também tinha uma agência, então já tinha também uma experiência bacana. Tudo isso acho que corroborou para que a gente conseguisse fazer uma empresa que estava ali no comecinho, mas que já tinha uma certa estrutura, já tinha um plano ali, onde ela queria chegar, como ela queria chegar. Claro que o nosso maior medo era pegar dinheiro dos outros, né, cara? É muito difícil, eu sempre tive a cultura de vai lá e conquiste o seu dinheiro, nunca peça para alguém. Mas era uma quantia muito alta, né? A gente captou 3 milhões de reais para começar o negócio. O que você precisa mostrar para um investidor? O primeiro round você vai fazer o quê? Eu quero dinheiro para testar isso daqui. Eu tenho uma ideia, eu vou pôr ela em prática, eu vou conseguir chegar nesse ponto. Para isso eu preciso de tanto. A partir daqui eu vou precisar de mais dinheiro porque eu vou começar a provar que isso aqui pode crescer. E depois eu preciso de mais dinheiro para de fato fazer isso aqui crescer. Então tem que ter muito claro quando se apresenta um plano quais são as etapas e onde você vai chegar. Para não ter expectativa errada também. Se eu entender, o cara é ponta firme, daqui até aqui ele entregou. Esse era o propósito do meu investimento, do meu dinheiro que foi colocado na empresa. A próxima fase vai ser uma outra rodada, com outro valor já, que você vai provar uma outra coisa.
é esse ecossistema que existe aqui no Silicon Valley, que faz com que aqui seja totalmente diferente, né? Você tem toda a cadeia, né? Você tem um advogado que só faz aquele tipo de contrato, então uma coisa barata, fácil, rápido. Você tem um VC que vai te investir no primeiro momento, você tem os anjos que já são profissionais e que já investem, você tem o outro que vai dar o segundo round. Então, você tem a indústria no final que vai fazer o exit da sua empresa, que vai te comprar. Você tem a parte romântica do pitch, né, que é a missão da empresa e como que isso vai mudar o mundo, o time espetacular que você tem, aquela coisa toda. No final, o investidor quer saber se ele colocar 1 milhão, quantos ele pode tirar. Existem tantas formas diferentes de você escrever um term sheet de maneira que o empreendedor não necessariamente entenda o que ele está assinando, que não tem muito como você se poupar. Tem certas coisas que você se preocupa. Por exemplo, o investidor pode te demitir e retirar suas ações. Existem várias formas de fazer isso por mecanismos legais, né? Por exemplo, ele faz um recap da empresa no futuro, ou ele simplesmente está escrito no acordo da empresa que ele pode te demitir, e como as suas ações estão em vesting ainda, se ele te demitir no primeiro mês, você perde a empresa inteira. Então nós tivemos term sheets que foram assustadores, né? Que você fala assim, a pessoa está basicamente comprando todas as minhas patentes com $100 mil. Né? E aí você fala assim, mas não está escrito ali. Mas é isso que ele está fazendo, porque se você fizer isso, aquilo no futuro, ele tem o controle total das patentes. E aí você tem, os investidores normalmente eles não têm investimento só numa empresa, tem várias, e o portfólio é tão importante quanto o investimento que você recebe. Né? Muitos investidores daqui dos Estados Unidos, por exemplo, quando pensam no portfólio, pensam no merger de startups no futuro. E cabe a você se proteger para você não ser uma empresa em que se dá mal no merger entre duas startups. Né? Porque obviamente é por valuation, quem tiver mais ganha a maior parte da empresa, então se você não se desenvolver bem, é a outra empresa que toma conta do negócio. E aí você mesmo como founder perde o contato com aquela missão que você tinha no início. Atrair e desenvolver uma equipe de colaboradores brilhantes e mentores experientes, conectando-os a uma cultura de alto desempenho, é outro grande desafio para alcançar o Product Market Fit e ganhar tração no mercado. Você quer, atrair pessoas boas. 2, você quer ter uma meritocracia que seja importante, que as pessoas consigam crescer. Você precisa ser eficiente, porque com poucas pessoas você tem que entregar muito. E você também não quer um ambiente que exerça uma pressão extrema por resultado. Você quer que as pessoas se sintam bem. Então é um balanço que você tem que puxar, mas ao mesmo tempo não pode puxar demais para a corda não estourar, para não virar um ambiente insalubre de trabalho. Isso, em muitos casos, a linha é tênue para o empreendedor. Às vezes o estresse, a incerteza, o medo de não conseguir executar leva o empreendedor a atitudes extremas que acabam impactando o ambiente do time e, obviamente, a cultura que está sendo formada. Então, a primeira coisa que a gente tem, que a gente trabalha muito forte aqui dentro, é a cultura. A cultura de entregas, a cultura da performance. E isso, a performance e a entrega, ela está dentro do nosso DNA. As pessoas que entram aqui, cada uma tem exatamente um job description, o que ela tem que fazer. E pode parecer extremamente formal, burocrático, mas isso é importante para as pessoas se situarem. E 2, a gente tem líderes das áreas que conjuntamente mantêm uma comunicação imperativa, para que a gente consiga alinhar os processos e o trabalho consiga fluir melhor entre todo mundo. A gente tem metas por área. Obviamente as metas são bem diferentes, variam de área para área, mas no máximo 3. A gente não tem mais do que 3 metas, as pessoas não conseguem lembrar. Isso não adianta ter uma tabela com 20 metas, porque se você não lembra nem qual é a meta, você não vai jamais conseguir executá-la. Então a gente tem no nível macro e obviamente faturamento, aí entram as métricas comerciais que são fáceis de mensurar, mas a gente entra no nível das áreas. A gente tem meta de audiência, de geração de audiência, de aquisição de conteúdo. E aí, cada pessoa precisa entender o trabalho dela dentro da empresa. E como a gente está falando de uma startup em que você tem recursos limitados, você tem poucas pessoas trabalhando, funciona quase como um time de vôlei, assim, basquete.
6 pessoas ali dentro e que se uma sai, uma tá mal ou uma não tá bem, não tá legal, não tá no melhor da sua performance, o time inteiro sente. Diferente, por exemplo, de um jogo de beisebol, futebol americano, que você tem um time de ataque, um time de defesa, você tem reserva para todas as posições. A gente faz a gestão do time com base em OKR, né? E os OKRs, tem um OKR geral da empresa, que geralmente é o meu OKR, então um OKR do CEO. E o time inteiro tem os OKRs para suportar que aquela meta de OKR da empresa seja batida, né? Então a gente faz dessa forma aqui. E o OKR é o conceito que basicamente todo mundo conhece, mas a gente tenta, no final das contas ali, para ser bem resumido assim, para ser bem direto ao ponto, a gente tenta colocar coisas mensuráveis, coisas realmente quantitativas às vezes ali nos OKRs, e a gente dá total autonomia para a pessoa bater. Então, os Key Results são definidos pelos próprios donos dos OKRs, como as tarefas ali para bater aquela meta, por exemplo, e a gente dá muita autonomia. Então a gente contrata muita gente boa justamente porque a gente não precisa ser pai de ninguém aqui dentro. Então a gente deixa a pessoa errar, e aí depois se ela errar a gente fala, tá vendo? Aprendeu, né, que a gente não deve fazer talvez? Agora vamos continuar, vamos pro próximo desafio. Tem que dar autonomia, tem que deixar o cara tentar acreditar naquilo que ele quer, porque se a gente contrata em um ponto da nossa cultura, é espírito empreendedor, se a gente não dá autonomia para alguém que trabalha aqui dentro, a gente não está sendo fiel à nossa palavra. Então, poxa, se a gente contratou um cara porque a gente acha que ele tem um espírito empreendedor, deixa ele empreender aqui dentro, deixa ele errar, deixa ele fazer o que ele acredita, né? E a gente dá corda. Começa com o recrutamento das pessoas. Então, a gente, em inglês também tem uma expressão que é hiring on fit, que é, ou seja, a gente procura pessoas que já encarnam aquele conjunto de valores que a gente quer que a empresa como um todo tenha. Se você erra no recrutamento dessas pessoas, é quase impossível que você depois vai fazer isso funcionar quando você põe todas as pessoas juntas dentro da mesma sala. Então, uma vez que essas pessoas estão dentro da empresa, eu acho que a organização como você faz também ajuda. Então, a gente aqui, por exemplo, dá muito peso para a autonomia e responsabilidade das pessoas. E por isso a gente se organiza em torno de pequenos grupos multidisciplinares, onde eles têm um objetivo claro, com métricas claras de onde quer chegar e para onde tem que ir. E esse time vai junto, em conjunto ali, mas sozinhos, definir qual que é o rumo que eles vão fazer e vão assumir a responsabilidade se deu certo ou se deu errado. Então a gente tem que procurar pessoas que conseguem sobreviver nesse ambiente, não é todo mundo, tem gente que prefere sentar e receber uma instrução, essa pessoa vai ficar perdida aqui. E tem pessoas que, pelo contrário, se sentem super inspiradas, entusiasmadas de trabalhar nesse ambiente, e quando a gente dá corda, elas decolam. Eu acho que a cultura, primeiro, você não escreve, né? Você pode até escrever e eu fazia isso com os valores e tal, mas o que importa mesmo é o que você faz, né? Como a liderança toca o negócio, é assim que você está criando a cultura. Então, pequenas decisões que você toma no dia a dia, pode escrever o que quiser na parede, mas é aquilo que vai valer, né? E é importante essa cultura estar alinhada com a estratégia da empresa, né? Então a nossa estratégia, por exemplo, é oferecer uma experiência muito diferente e inovadora para a pessoa comprar flores e presentes pela internet, né? E usar a tecnologia para fazer isso acontecer. E para fazer isso acontecer, a gente tinha prioridades, que não era redução de custo, era ter produtos de excelência para vender, que não era ter um atendimento normal, era ter um atendimento espetacular, né? Era ter serviços a todo momento de inovação, né? A gente confirmava entrega no celular em São Paulo, quando as pessoas não tinham nem smartphone ainda, né? Então, sempre buscar coisas novas para estar... Então, você vê que eu falei da estratégia, do que importava pra gente, isso já era, depois de uma semana, a pessoa já estava louca para ter ideia de como fazer diferença, porque isso está no nosso DNA, é assim que se constrói a cultura, né?
E daí na contratação, que é uma arte realmente, eu ia mais, acho que a gente buscava mais o que a pessoa, o potencial da pessoa, o que ela poderia ser do que ela realmente era, né, e o que ela podia entregar no momento. E o fit cultural tinha um peso enorme. Temos 3 pessoas no board, que são 2 americanos, um é até americano, meio indiano, e o terceiro brasileiro. Os 3, a gente tem uma interação assim, mensal com cada um é de uma área, então a gente sabe que um é de uma área de tração, outro é de uma área financeira e outro é de uma área mais assim de mercado de startup, de empresa como um todo, que ajuda a gente com conselhos e tal. Esse board ajuda muito em te avisar o que você está errando e o que você está deixando de focar, porque nesse início, se você não foca no momento certo, no que você tem que fazer, você perde recurso, perde tempo. Se você perde recurso, perde tempo, você perde momento e você não faz nada. Startup tem dois tipos de empresas numa startup, ou você está tendo tração ou você não é uma startup. E para criar modelos de negócio repetíveis e escaláveis e ganhar tração no mercado, diferentes técnicas não tradicionais têm sido aplicadas por esses empreendedores talentosos. Belo produto, com um playbook de vendas mesmo, que é geração de lead, qualificação desses leads, depois a venda por si só. Então, toda essa metodologia é algo que eu tenho estudado muito, é o próximo nível que a gente está levando a Samba, para transformar a Samba numa empresa de vendas. A gente sempre teve uma área muito pequena de vendas, minha área de vendas geralmente tinha 3 ou 4 pessoas, hoje nós já temos quase 40. Então nós estamos indo realmente no playbook mesmo, de gerar lead numa velocidade muito maior, uma quantidade muito maior, qualificar melhor esses caras, fazer prospecção, uma área só para prospecção, outra área só para fechamento, para closing mesmo dos deals, e isso aí tem mudado a nossa empresa. E muito copiando mesmo, na cara dura o que os caras estão fazendo aqui nos Estados Unidos, lendo tudo o que eles fazem. A Salesforce é uma outra empresa que eu admiro muito por essa mesma cultura. A cultura de um bom produto com vendas, marketing, vendas muito pesado. A gente sempre foi uma empresa com muito produto e muito marketing e pouca venda, porque a gente focava só em enterprise, então venda mais demorada, ciclo maior de venda e tal. Hoje eu tenho uma área de enterprise em São Paulo e eu tenho uma área agora só para pequenas e médias, que é onde a gente tem conseguido escalar, fechar um número cada vez maior de negócios. Então nos Estados Unidos também a gente vai vir com essa mesma estratégia. Field Sales, que é o cara que vende no campo, focado em contas maiores, esses caras são mais experientes, mais caros, demora mais fechar, mas são contas grandes. E o Inside Sales, que é o cara fechando por telefone, 2, 3, 4 contas por dia, contas com ticket menor, mas um volume muito maior. Se você vai lá na empresa fazer uma reunião de vendas e vende o seu produto, você está praticamente dependendo da habilidade do vendedor e do preço do negócio para fechar. Quando você faz um trabalho de monetização em cima de freemium, você muda muito dessa responsabilidade para o produto. Então, num produto freemium, quem faz o usuário se sentir pronto para pagar é a experiência que ele tem com o produto e não o que o vendedor diz para ele. É claro que o vendedor em algum momento vai ajudar a concretizar a venda, mas eu diria que 80% da venda ela é feita enquanto o usuário está experienciando o produto. Então, o nosso aprendizado ali tem sido como é que eu identifico rápido qual que é o objetivo desse cara e eu ajudo ele a atingir esse objetivo enquanto ele está participando do meu free trial, para ele sentir a necessidade de fazer um upgrade depois. Como nós somos uma plataforma freemium, a gente tem um outro desafio de crescimento para lidar, que é como é que eu atinjo mais empresas no freemium e uma vez que a empresa começa a fazer trabalho comigo, como é que eu entro em mais departamentos, Porque é muito comum para a gente ver lá alguém criar uma conta de um pequeno departamento de um grande banco, por exemplo, e o pessoal está usando ali de graça. E a gente sabe que se a gente trabalhar bem essa base e a gente passar de um pequeno departamento para vários departamentos, fica muito mais fácil depois eu chegar ali no banco e fazer o trabalho. Então, o que a gente tem feito é embutir muitas funcionalidades de viralidade dentro do produto. Então, você está compartilhando um conhecimento com a sua equipe, você pode convidar mais gente, por exemplo, da empresa, na intenção de fazer a gente crescer dentro da organização, Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa crescer em número de organizações. Então, o que a gente está fazendo é atacar algumas associações. Então, algumas entidades que já são um grupo
de startups, ou um grupo de empresas de varejo, ou grupos de empresas de moda, assim vai. A gente tem feito um trabalho bem próximo deles para trazer o score para eles se comunicarem com os seus clientes e com isso a gente chegar até o cliente final e de repente conseguir um contato com esse cliente. Geralmente você cresce em cima de uma outra plataforma que já existe, você tem que pegar carona em alguém. Exemplo disso, o Instagram, por exemplo, começou crescendo em cima do Facebook, porque você compartilhava as fotos do Instagram no Face, que eu já tinha muitos amigos e foi muito assim, os primeiros milhões de usuários são muito em cima da plataforma do Facebook. Ou, por exemplo, o PayPal, cresceu muito em cima da eBay, certo? Então, as pessoas que usavam o eBay começaram a usar o PayPal, já tinha uma rede grande em cima, né? O próprio dizem que o Airbnb cresceu em cima do Craigslist, então é importante você identificar, você não cresce no vácuo, você tem que crescer em cima de alguma coisa que já está existindo, então como alavancar isso? Isso é importante, então no seu negócio eu acho que é importante ver quem é a plataforma que é parecida talvez com o seu produto, que complementa muito bem, que já é muito grande, que você possa ir em cima dela. A gente está fazendo um misto do outbound e do inbound sales, tá? Então a gente tem uma equipe comercial sim, porque o nosso modelo de negócio hoje é o B2B, vai ter novidades aí, mas hoje é o B2B. Então essa equipe comercial a gente estruturou super bem o nosso fluxo de venda e esse pessoal, então a gente tem uma equipe que só faz cold call, então eu tenho 2 pessoas que geram leads e que ligam para esses leads e agendam reunião para a nossa equipe comercial. Depois a gente tem uma equipe comercial que segue um funil de vendas que está super estruturado, com um bom pitch de vendas, um bom CPC, né, que é o conhecimento profundo do cliente, para poder se relacionar para fazer um fechamento. Então todas essas técnicas de venda, como mandar proposta, filtrar, está muito interessante. Como o público-alvo de RH é um público-alvo relativamente fácil de agendar reunião, a gente tem até uma média alta, 54% dos contatos feitos por cold call viram reuniões. O nosso desafio realmente é como trabalhar bem para acontecer o fechamento lá na ponta do funil. Isso tudo é muito bem medido. Recentemente a gente começou a usar Growth Hacking para valer, tá? Temos 3 técnicas de Growth Hacking, mas a que está dando mais certo nosso público-alvo está massivamente no LinkedIn. A gente entra no LinkedIn com uma ferramenta chamada Sales Tool. A gente navega na página desses prospects, desses leads, já definindo a área que a gente interessa, tamanho de empresa, tudo mais. Absorve esses leads com uma outra ferramenta. A gente descobre ou acha alternativas do e-mail deles e começa a fazer um trabalho de growth hacking ou de cold mail, não spam, mas um cold mail se apresentando e tentando uma reunião. Isso tem gerado para a gente 100 leads por dia. Tá? E desses 100 leads, uns 5, 7 pessoas, 5, 7%, né, da mesma, respondem isso pra gente, uns 40 têm aberto o nosso e-mail e que a gente na mesma semana seguinte faz daí um cold call, né? Então essa nova metodologia propiciou que a gente também faça um novo outbound marketing, que é outbound sales, que é pessoas trabalhando, a gente está com 2 pessoas agora dentro da empresa que são exclusivas para fazer a venda por telefone. Só que não estamos falando de um ativo de nada disso, eles seguem as mesmas estratégias que a gente criou, onde eles ligam, simpatizam, conversam com a pessoa normalmente, o cliente pede, mas do que se trata, manda uma apresentação, a gente manda uma apresentação, de novo liga, fazendo pergunta, mais perguntando do que ouvindo, se relacionando, e esse modelo que a gente está rodando aí há muito pouco tempo, já gerou a primeira venda, já tem algumas vendas engatilhadas e diminuiu muito o nosso ciclo de venda. Que uma empresa de mais ou menos 1.000 funcionários estava no ciclo de venda de 3 meses. Agora com esse processo de fazer um cold call junto com um cold mail nesse growth hacking, mirando empresas de 200, de 50 até 200 funcionários, a gente está com um ciclo de vendas, a gente acredita que ele vai diminuir para 1 mês. É uma empresa menor, mas aí a gente consegue também um ciclo de venda menor. A gente sempre teve 2 vertentes de novos crescimentos. Uma, o crescimento orgânico, né, através de uma execução muito boa de mídia, então a gente é muito... Assim, o nosso diretor de marketing é engenheiro, a empresa inteira, tudo que a gente faz em marketing, mesmo TV, é muito bem calculado. Né? A gente tem essa possibilidade. Acho que o fato de você trabalhar com a internet te dá todos os dados que você precisa. Então não tem muito achismo, né? Então você pode fazer tudo baseado em números. A gente sempre cresceu muito mais rápido que os concorrentes por causa desse DNA mais quântico para marketing e uma agressividade muito grande. Então a gente aprendia e a partir do momento que aprendia a gente escalava até aprender a esse novo nível, escalava
A gente nunca trabalhou muito com budget, então os nossos metodologias foram sempre assim, legal, tá sustentável, vamos tentar dar mais um próximo passo, por aí vai. E com isso foi criando, a gente foi crescendo muito, ganhando muito market share no mercado, né? E aí a estratégia M&A é mais natural, dado que você cresce mais rápido que seus competidores, você tem um ganho muito grande de incorporar essas regiões e fazer com que elas cresçam tão rápido quanto você cresce. A primeira parte da nossa estratégia é construir reputação para a nossa marca, ou seja, eu estou concentrado em conquistar empresas grandes utilizando o nosso produto, né, dizendo que gostam, dando depoimentos positivos em relação a ele, e para isso a gente está dando utilização gratuita para boa parte delas, simplesmente para poder ter essas marcas de peso, dizendo para o mercado, olha, esse negócio que esses caras inventaram funciona. Porque a partir daí a gente vai conseguir ter outras empresas do mesmo porte, até de porte menor, dizendo, poxa, se a Vivo, que é um dos nossos clientes, confia, pô, deve funcionar. Poxa, os caras têm a Vivo, os caras têm a TAM e tem a Localiza, opa, deve funcionar. Então, construir essa reputação através dos próprios clientes, esse foi o nosso primeiro passo, até para a gente ser respeitado, até para a gente ser ouvido. E você começa a fechar um atrás do outro em função, primeiro, da oferta com baixo atrito, ou seja, ou cobrando muito barato, ou dando um desconto na primeira utilização, ou nem cobrando, dependendo do seu interesse naquela marca ou naquele setor, mas sempre visando, opa, é só um período de trial, né? Eu vou te cobrar em um momento futuro, deixando isso claro no começo, para que depois você possa alavancar vendas, né? Tem muita empresa que às vezes, principalmente no Brasil, a gente tem essa mentalidade, que não é uma mentalidade burra, porque no Brasil a gente precisa fazer caixa, a maioria das empresas não tem investidor por detrás. Então não tem jeito, você tem que vender hoje para pagar a conta que vai chegar amanhã. Então muita empresa sai cobrando na frente, só que às vezes quando você sai cobrando na frente, se você pensar que a sua venda começa num dia e ela vai acabar um período depois, quando você começa cobrando logo na frente, às vezes o atrito que você gera faz com que a sua curva de venda seja tão longa que às vezes você morre aqui no meio do caminho. Quando às vezes você entra com uma oferta com baixo atrito ou não cobrando, você passa o período de gratuidade e consegue cobrar num tempo mais curto, ou seja, o processo inteiro de dar de graça e cobrar pode ser mais curto do que desde o começo tentar cobrar. Porque pode ser que você não feche nunca simplesmente porque você não tem reputação. E do outro lado da mesa o comprador vai falar, pô, eu não vou apostar nesses garotos que estão me trazendo esse negócio aí que ninguém usa, né? Então reduzir essa fricção é muito importante, trabalhar com grandes marcas quando você está vendendo para B2B também é muito grande. Porque agora que você vende para grandes empresas, as pequenas e as médias naturalmente confiam. E o oposto não é verdadeiro. Às vezes você vende para uma empresa pequena, uma empresa média, e a grande ainda vai dizer, quem é o grande que usa? Eu só vou usar se tiver um grande uso. Então é sempre uma boa estratégia ter, pelo menos no nosso caso, conquistar grandes marcas para poder usufruir de reputação. E a partir daí a nossa estratégia comercial nós vamos vender, uma vez que a gente tem essa vitrine de boas marcas utilizando e satisfeitas utilizando o produto e felizes com o produto, nós vamos nos concentrar em venda online para médias empresas, que é onde tem o maior parque instalado de clientes, ou seja, um volume grande de clientes, para que empresas possam entrar na plataforma, passar o cartão de crédito e consumir o produto online sem precisar de interação humana. Por quê? Porque o objetivo é escalar. Toda vez que você inclui serviço, inclui um fator humano no meio do processo comercial, a possibilidade de você vender para centenas de milhares já diminui absurdamente, porque você vai ter que incrementar muito custo para alcançar essa dimensão. Então, a nossa ideia é atender com venda online o setor de empresas médias e deixar as empresas grandes para revendedores, que é o ganha-ganha, tentar ganhar junto, ou seja, convencer grandes consultorias, grandes empresas de pesquisa ou até empresas de consultoria de médio porte a usarem o nosso produto como ponta da flecha para eles venderem os serviços deles. Então, que é o que a gente já está fazendo. A gente já está com duas grandes consultorias no mundo trabalhando no nosso produto. O empreendedorismo é o caminho para a transformação social e econômica. Uma arte, uma paixão, um estado de espírito incansável, insanidade para fazer a diferença no mundo. E se você também quer acelerar para competir no planeta das startups bilionárias? Todo empreendedor, hoje principalmente, tem uma imagem desse empreendedor rockstar que é totalmente falsa e é muito tóxica para a sociedade, né? Que isso não existe. A vida do empreendedor é muito complicada e complexa. Então, eu tô falando isso para voltar no ponto de que ninguém se prepara antes para ser empreendedor, né?
porque ninguém teve experiência, só se teve algum caso, né? Se você teve já alguma empresa antes. Mesmo que tenha enfim, a maior das experiências no mundo corporativo é totalmente diferente, né? O único jeito de se preparar é fazendo, não tem outro jeito. Não tem curso de empreendedorismo que você vai fazer que realmente faça uma grande diferença no dia a dia. É você aprender com os erros, aprender realmente fazendo e se dedicar totalmente ao que você se propôs a fazer, né, o seu sonho. Por isso que eu acho que tudo é muito difícil, né? É muito solitário a journey, né? É tudo... E ter resiliência é uma das coisas mais importantes. E eu acho que você tem que aprender a ter essa resiliência, né? Cultivar sabendo que problemas vão acontecer, mas você tem que continuar, né? E essa força para continuar você encontra na paixão pelo negócio. Toda a diferença está na ação. Toda a diferença está no seu dia a dia, naquilo que você faz todos os dias. Toda a diferença está no ônus que você resolve ter para o bônus que você quer construir. É aqui que está a diferença. E tem um pedido que eu faço para o empreendedor brasileiro ou para o brasileiro de um modo geral, cara, que é entender que a vida é uma maratona. A vida não é uma corrida de 100 metros. Então, a gente precisa parar de querer ser emergente. Se a gente quer resultado incrível, a gente tem que entender que isso leva tempo. Ninguém faz nada sozinho, uma andorinha só não faz verão. Então é pessoas, se cerque de boas pessoas. Cerque de pessoas que têm skill complementar ao seu, que vão te puxar a orelha quando você estiver indo pelo caminho errado, que não vão ter... que não vai ter muito dedo para falar com você, que vai ser de fato um sócio, vai ser um parceiro seu, que o cara que vai tiver que te botar na linha, ele vai botar na linha, independente se vai te doer ou não. Porque pessoas que às vezes não têm tanto candor, te deixa numa zona de conforto. E muitas das vezes para você evoluir, você precisa sair dessa zona de conforto. Você precisa estar preparado para o que vai acontecer lá na frente e a vida a gente sabe que o mercado em si, ele dá muito mais porrada do que passa a mão. Então, você tem que ter sócios que também têm esse mesmo perfil, que ele vai te ajudar quando você cair, mas que ele também vai falar assim, cara, está no caminho errado, vamos parar, vamos resolver aqui. Se você decidir empreender, tenha em mente que você está empreendendo para o seu cliente. Que você está empreendendo para criar alguma coisa que as pessoas vão reconhecer valor o suficiente a ponto de trocarem ou o tempo ou o dinheiro delas por aquilo que você está criando. Muito cuidado para não se seduzir pela ideia de que eu vou empreender e vou lançar um livro e vou sair numa matéria no jornal, vou ter um link no G1 que vai falar que eu sou um empreendedor do ano, que eu sou um jovem empreendedor, que é mais uma startup, que eu vou ser chamado para fazer uma palestra, que é o que eu chamo de empreendedor moeda, né? Empreendedor medalha. Acho que se você vai empreender, procure ser empreendedor moeda, porque aí sim você vai poder subir no palco e ter história para contar. Quando o jornalista bater na sua porta, ele não vai ficar perguntando sobre como é ter uma startup, ele vai querer te entrevistar sobre os seus clientes, sobre os seus mercados, sobre os seus ganhos. E para você ser empreendedor moeda, ser empreendedor medalha é muito fácil. Tá? É só você fazer oba-oba, contar para todo mundo um monte de gente, você só não vai conseguir se sustentar por muito tempo, daqui a um ano você está fora e vai ter outra pessoa subindo no palco no seu lugar. Mas para ser empreendedor moeda, que é aquele que está de fato atrás do dinheiro, e quando eu digo empreendedor moeda, eu não estou sendo frio não, o dinheiro vem de pessoas e pessoas estão trocando com você simplesmente porque reconhecem valor no que você está fazendo. Você tem que ser muito empático. Eu acho que empatia é um dos grandes segredos da humanidade para você se relacionar com as pessoas, ou seja, você tem que estar o tempo inteiro tentando se colocar no lugar do outro, em quem está do lado de lá, e nesse caso é o cliente, né? Você tem que estar sempre... Isso que eu estou criando vai de fato agregar valor para o cliente. Se eu fosse o cliente, eu gostaria de usar, se eu estivesse no lugar dele. E isso você vai pensar para tudo, só que você vai ser empático com o cliente, você vai ser empático com a sua equipe, você vai ser empático com todo o ecossistema que te serve. E aí você vai conseguir ser bem sucedido. Aí você vai... Não sei se esse é só... Tem muitas coisas para serem feitas, mas eu acho que foco em ser empreendedor moeda e foco em ser o mais empático possível, porque
Isso vai te dar humildade, isso vai te dar espaço para aprender, vai te dar espaço para errar e sem dúvida nenhuma vai te levar para grandes acertos.